Que bom a gente poder adorar o nosso Deus, cultuá-lo, bendizê-lo, agradecer pela sua salvação, por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. E eu gostaria, nessa manhã, de dar um passo a mais no assunto que nós trouxemos no domingo passado, que é sobre o ambiente do lar, de como Deus usa o casamento, a união de marido e mulher, para formar famílias ajustadas, saudáveis, para que nós formemos uma sociedade também justa e saudável, né? O bem-estar de um país começa na família. A família é a célula-mãe de uma sociedade, é a obra-prima da formação de pessoas, de cidadãos, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade com valores, né? E nós começamos a ver, eis a razão porque ela é tão atacada, né? Eis a razão porque a família tem sofrido ataques e bombardeios para, primeiro, quebrar os seus valores, segundo, desestabilizar a relação de marido e mulher, consequentemente de pais e filhos, e claro e evidente formar pessoas adoecidas numa sociedade que consequentemente será adoecida. Nós vimos então o texto de Efésios capítulo 5, verso 21, até o final do capítulo 5, sobre o ambiente, o que é que Paulo orientou aqueles novos cristãos da Ásia, gente que veio de uma cultura gentílica, greco-romana, que não conheciam os valores de Deus, que não conheciam a orientação de Deus, a instrução da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, auxilia maridos e esposas de o que Deus espera de cada um deles, né? Do que Deus espera da esposa em relação ao seu marido, que recebeu de Deus a responsabilidade de conduzir a sua família e que ela é sua ajudadora adequada e que sem ela ele não conseguiria isso, e que aos maridos Deus disse que eles deveriam exercer a sua liderança, a sua autoridade em amor, entregando-se pela sua esposa e família, colocando-se em sacrifício pelo bem-estar da sua esposa, ser o seu protetor, o seu provedor, ser o seu líder, pastor, e assim toda a sua casa. Hoje eu gostaria de dar um passo e tratar do ambiente de um lar cristão em desalinho, em conflito, né? Isso também acontece, e no Novo Testamento nós vimos mulheres aflitas procurarem o apóstolo Pedro para pedir orientação de como elas deveriam fazer quando seus maridos não cumprem bem o seu papel. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7, para que nós pudéssemos buscar na palavra de Deus orientação para esses momentos de conflito, de desentendimento, de confronto na relação de família, na relação de marido e mulher. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior,
uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se embelezar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Que Deus nos abençoe, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele nos dê graça para expor e para compreender a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Vimos na mensagem anterior o apóstolo Paulo orientar as esposas e maridos a conhecer o que Deus, o Senhor, espera e requer de cada um deles na construção de um lar saudável, um ambiente que glorifique a Deus. Vimos que as esposas devem respeitar a liderança que Deus concedeu ao marido para conduzir a sua família na vontade dele. Elas deveriam se sujeitar à sua liderança, da mesma forma que a igreja confia e se sujeita a Cristo, seu noivo e Senhor. Vimos que cabe ao marido conduzir sua liderança em amor, assim como Cristo o faz com a igreja. Esse amor, nós vimos, é um amor sacrificial, é um amor que serve, que protege, que provê, que promove o bem de sua esposa e família. Mas eu e você, nós sabemos que, apesar de sabermos tudo isso, nem sempre as coisas acontecem como deveriam. Nós que vivemos a vida do lar, nós que somos casados, sabemos que muitas vezes nós não agimos como Deus espera. E entramos em conflito, em desentendimento. E muitas vezes não conseguimos colocar em prática aquilo que sabemos ser verdade e o melhor. Muitas vezes entramos em rota de colisão em nossa relação familiar, em nossa relação de marido e mulher. A pergunta é: o que fazer quando o ambiente do lar cristão está em desalinho, em desentendimento, em conflito? Essa é a pergunta. E para responder a essa pergunta, vamos buscar a orientação de outro apóstolo, não mais Paulo. Agora vamos ouvir o que Pedro tem a nos dizer sobre isso, né? E quando olhamos para a primeira carta de Pedro, dirigida às igrejas, ali no início da segunda metade do primeiro século, quando a igreja estava sofrendo uma perseguição movida pelo Império Romano contra a igreja. Nessa primeira carta, dirigida a cristãos gentios, dispersos e espalhados por diversas regiões, como diz o capítulo 1, no verso 1 da primeira carta de Pedro, ele escreve aos cristãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os cristãos espalhados por toda aquela região, ao tratar de como eles deveriam lidar com o sofrimento em diversas áreas da vida. Pedro também responde à questão do sofrimento que resulta de um ambiente conflituoso no lar cristão. E aqui ele aplica no capítulo 3 como eles deveriam lidar com esse sofrimento e como eles deveriam reagir diante de um conflito. Ao ser procurado por esposas aflitas, com a má condução e liderança de seus maridos, que não estavam cumprindo bem o seu papel e sua responsabilidade como líder e como sacerdote de sua casa, Pedro
as orienta com essas palavras e conselhos que nós vemos do verso 1 ao verso 6. E depois se dirige ao marido no verso 7. Preliminarmente, antes de entrarmos no conteúdo desse texto, é bom que a gente compreenda uma coisa. Estudiosos têm se dividido quanto a essa questão do verso 1. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Se eles ainda não obedecem à palavra, não é? Estudiosos têm se dividido quanto a isso. Uns dizem, são esposas que se converteram a Cristo e os seus maridos ainda não. Eles não eram convertidos, não obedeciam à palavra. Outros estudiosos dizem não é isso que o texto trata. Senão, o apóstolo Paulo, no verso 7, não se dirigiria a esses homens. E veja, o verso 7, Paulo está dizendo, maridos, quanto a vocês, ou igualmente a vocês, vivam a vida comum do lar com discernimento. Dê honra à sua esposa, trate a sua esposa com dignidade, como parte mais sensível do relacionamento. Vocês são herdeiros da mesma graça de vida, da mesma salvação. E façam assim, trate-a com dignidade, com respeito, tenha discernimento do que Deus espera de você, vivendo a vida comum do lar, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, tratava-se de homens crentes, que tinham vida de oração, que eram co-herdeiros da mesma graça de vida, que deveriam ter discernimento. Não trata de pessoas não cristãs. Então o texto deixa claro que esses homens são crentes. Agora, evidentemente, eles não estavam observando ou obedecendo princípios da palavra do que Deus espera de um homem crente, na condução do seu lar, na responsabilidade de ser sacerdote de sua casa e de sua família. Então, esposas crentes estavam vindo a Pedro aflitas, pedindo ajuda, socorro, conselho, de como elas deveriam se portar quando os seus maridos estavam negligenciando a sua responsabilidade de sacerdotes, de líderes na sua casa. Esse é o contexto. E eu opto por essa segunda linha de entendimento do texto, né? Trata-se, como nós, homens, sabemos aqui, que muitas vezes nós falhamos no sacerdócio e na condução de nossa família. E muitas vezes as esposas têm queixas, ficam confusas, não sabem como proceder quando o marido não é negligente no seu papel, né? O que fazer quando o lar cristão está em desalinho e desentendimento? O que fazer em situações assim? Primeiramente, Pedro orienta as esposas. Vejamos a orientação dada à esposa cristã, que se encontra numa situação assim. Certamente, o marido estava negligenciando, pelo conteúdo do conselho que Pedro dá à esposa, negligenciando o seu papel de liderança, o seu papel de sacerdote, o seu papel de pastor da sua casa, o seu papel de instrução da sua família, do cuidado com o coração da esposa e filhos. Pelo primeiro conselho que Pedro traz aqui. Vejam o que ele diz no verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido. Esse é o conselho dele. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Qual deve ser a atitude da esposa quando se estabelece um desalinho, um conflito, em decorrência de seu marido não estar dando ou andando de acordo com o que Deus requer dele? A primeira palavra de Pedro é: não abandone o seu posto. Nós vimos com as instruções de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 21 em diante, que Deus espera da esposa que ela se sujeite
ao seu marido. E o que é isso? Nós explicamos aqui. Se sujeitar não é se colocar debaixo, né, do jugo dele. Se sujeitar aqui aponta para quando Deus criou homem e mulher, Deus os criou com responsabilidades, papéis e funções distintas. Nós vimos isso aqui. Que Deus deu ao homem a missão de controlar, de governar a criação, de responder a Deus, né, sobre a missão que Deus lhe confiou. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Que ele não daria conta disso sozinho, que ele precisava de suporte, de auxílio, de conselho, que ele precisava de alguém que pudesse dar a ele conselhos e direção, muitas vezes. E aí Deus criou a mulher, né? Criou a mulher para ser a sua auxiliadora perfeitamente adequada e entregou a ela uma missão de ser a apoiadora, a incentivadora, dar suporte ao seu marido. E daí vem o prefixo grego da palavra submissão, que a missão da mulher é diferente da missão do homem. A missão do homem é liderar, responder a Deus, receber a autoridade de Deus para responder sobre a criação. E a missão da mulher é dar a ele o suporte, o apoio necessário. Por isso o prefixo submissão, missão de apoio, missão de suporte. E o que Pedro está dizendo é: não abandone o seu posto. Em outras palavras, não assuma o lugar dele ou a missão dele. Se ele está falhando, não saia da sua missão para assumir a missão dele. Essa é a primeira coisa que Pedro estabelece. Não abandone o seu posto. Vocês, esposas, se mantenham submissas, mesmo que eles não estejam sendo fiéis ao que Deus requer deles. Não abandone a missão que Deus lhe confiou. Igualmente, vocês, esposas, continuem, apesar deles, sujeitas, cada um ao seu próprio marido. Não esqueça a sua missão. É isso que Pedro está dizendo em outras palavras. Você foi criada para auxiliar, para ajudar, para dar apoio, para dar suporte, para que ele responda bem ao comando de Deus, para que ele responda bem à missão a ele confiada por Deus. Deus lhe criou e confiou a missão de suporte para que seu marido se torne o homem que Deus deseja que ele seja. É isso que Pedro está dizendo, está relembrando às mulheres o que Paulo orientou aos Efésios. Essa é a sua missão. Não assuma a missão dele, isso não vai ser bom. Em outras palavras, é isso. Foi o próprio Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus sabia que ele iria falhar, que ele não iria dar conta disso sozinho. Por isso, criou a mulher para ser a sua ajudadora perfeitamente adequada. Deus havia criado o ser humano masculino e lhe confiado a criação. Havia dado a ele o controle do planeta. Essa era a sua missão, governar a criação. Porém, Deus viu que ele não daria conta disso só. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja adequada. Por isso Deus criou o ser humano feminino com características próprias, para a missão que Deus tinha em mente quando criou a mulher. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, de uma vez por todas, é que homem e mulher não são iguais. Eles são iguais diante de Deus, foram criados à imagem de Deus, eles são importantes diante de Deus. Não há aqui preferência de Deus entre homem e mulher, mas são diferentes em suas funções, em suas características, em suas responsabilidades, em seus papéis. E nisso
nós precisamos estar plenamente convencidos. Porque por mais que nós resistamos à ideologia feminista implantada no mundo hoje, muitas vezes nós absorvemos ela. E nos comparamos como iguais. Nós não somos iguais. Temos características diferentes, perfis diferentes, porque Deus nos criou com missões diferentes. A missão dada ao homem era governar a terra. A missão dada à mulher era lhe dar suporte, auxílio, apoio, fazendo com que ele tivesse condições de responder bem a Deus. São codependentes. O homem não responderá bem a Deus sozinho. Foi Deus quem disse isso. O homem não é autossuficiente. Ele não é aquilo que ele acha que ele é. Ele precisa da mulher para ser a sua perfeita auxiliadora, para que ele tenha sucesso e responda isso diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. A mulher não pode assumir a função de um homem. Ela não foi criada com essas características e com esse perfil. Ela não aguenta o papel e a missão dele. É pesado demais para ela. E toda mulher que se encontra sozinha, que perdeu o marido por alguma razão, ou que vive só, sabe o que é que eu estou falando, o peso disso sobre ela. Assumir responsabilidades que não é para o seu perfil e suas características. Ela faz das tripas coração para isso. O homem, por causa do que Deus fez quando criou, faz isso com os pés nas costas. Para ele é fácil encarar determinadas coisas, porque ele é esse trator. Mas muitas vezes ele precisa de uma direção feminina para lhe dar conselhos. E perceber coisas que ele não percebe. É esse conjunto, esse casamento do masculino com o feminino que dá certo diante de Deus. E o que Pedro está dizendo às mulheres é: não assuma o posto dele. Você não vai aguentar e não vai dar certo. Você não foi criada com essas características, com esses perfis. Não funciona. Quando aconteceu isso da mulher assumir a liderança e o papel do homem, deu ruim para a criação. Lá no Éden, o que aconteceu foi exatamente a troca desses papéis, quando Adão se omitiu da sua responsabilidade, quando Eva assumiu o controle das decisões. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, pastor em Éfeso, na sua primeira carta, quando as mulheres de Éfeso, influenciado pelo contexto social de sua época, o contexto socio-religioso, das mulheres do templo da deusa Afrodite, que era um grande templo em Éfeso, assumirem o sacerdócio do templo, serem sacerdotisas e líderes. As mulheres cristãs, agora convertidas ao cristianismo, também, por causa desse costume, quiseram assumir a liderança da igreja. E Paulo escreve a Timóteo dizendo: de jeito nenhum, não permito que a mulher assuma esse papel, porque primeiro foi formado Adão, e Deus deu a Adão essa responsabilidade de liderança, de cabeça, de autoridade. E Adão, diz ele na primeira carta a Timóteo, não foi iludido, mas a mulher enganada caiu em transgressão. E aqui eu brinco dizendo para as pessoas que eu tenho uma tese meio herética acerca desse texto. E a tese é o seguinte, que Adão, Paulo diz, Adão não foi iludido, ou seja, Adão pecou consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo.
Eva estava enganada, são palavras de Paulo. Ela assumiu uma responsabilidade e uma decisão iludida, achando que isso daria certo, que eles poderiam ser como Deus, donos do seu nariz e da sua vida. Paulo diz, olha, mulher, Pedro está dizendo, mulher, continue no seu posto, não abandone o seu posto, não assuma o papel de homem. E o argumento de Paulo a Timóteo é, Timóteo, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E a minha heresia é a seguinte, né? Eva assumiu essa responsabilidade, chavecou o marido a noite toda. De manhã, o texto da Bíblia diz que eles se dirigiam para o meio do jardim. Ela toma do fruto, come do fruto e dá ao marido. Aí a minha heresia, Adão pegou e disse assim, rapaz, estragou tudo aqui agora. O que é que eu faço? Me quebro com ela ou deixo ela se quebrar sozinha? E Adão preferiu Eva a Deus. Ele estava apaixonado. E quando Deus vai procurar Adão para cobrar dele a besteira que fizeram, Deus diz a Adão, porque você ouviu a voz da tua esposa e não a minha. Maldita é a terra por tua causa. Para a mulher ele diz, porque você ouviu a voz da serpente e não do teu marido. Para você entender o que Paulo já havia argumentado e instruído aos homens e mulheres nos seus papéis na família e no lar cristão. A voz de Deus ou a voz da mulher? Quando essa voz da mulher é contrária à voz de Deus. Você ouviu a voz da mulher, da tua esposa, e não a minha, Adão. E para a esposa, ouvir a voz do teu marido ou da serpente? Ela ouviu a voz da serpente, não a voz do marido. Adão não foi iludido. Ele caiu consciente. Pecou e desobedeceu a Deus sabendo das consequências. A mulher estava enganada, iludida. Por que isso? Porque ela acabou de assumir um lugar que não era dela. Paulo está dizendo, isso não dá certo. Pedro está dizendo, mulher, não assuma o lugar dele, não assuma o papel dele, continue no seu posto, não saia da sua missão. Sua missão é ajudar esse homem a ser o que Deus quer que ele seja, não assumir o lugar dele. Ele está falhando, Deus colocou você para ajudá-lo a ser o homem que Deus quer que ele seja. Bota o joelho no chão, briga a Deus por esse homem, pede a Deus que converta o coração dele, que mude a atitude dele, que transforme ele, que dê a ele responsabilidade, mas não saia da sua missão. Sua missão é essa, é auxiliá-lo, é dar apoio, incentivo, suporte. Deus criou você para que você faça com que esse homem tenha sucesso espiritual diante de Deus. Ele precisa de você. Ele depende de você para isso. Não é bom que ele esteja só. Então é isso que o texto está dizendo. Não abandone o seu papel, não abandone o seu marido, segunda coisa. Não desista dele. Porque é você assumir o papel dele, é você ter desistido dele. Esse homem vai perder o encanto de um líder sobre sua vida. Isso não vai dar certo. Agora, como a esposa pode ajudar seu esposo a se tornar o homem que Deus quer que ele seja? Essa é a pergunta. Como é que ela pode ganhar o seu marido? E veja o que o texto nos diz. Esposa, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho por você, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento. Então veja, o que Pedro está dizendo é que não desista do seu marido, não desista do seu posto e nem desista dele. Ganho para Cristo, ganhe para que ele se torne um homem obediente à palavra de Deus,
que ele tenha discernimento das suas responsabilidades. Não desista dele, não deixe ele só, ajude-o, ganhe-o sem palavra alguma. E aqui, talvez vá um conselho para as mulheres, e Pedro aqui é muito incisivo, objetivo e sábio, né? O que é que os maridos mais se queixam das suas esposas? Elas falam demais, pastor. Elas pegam no pé. Elas não me deixam em paz. Ela não me deixa em paz. Ela fica o tempo todo apontando os meus erros. E é verdade. Veja, claro, a mulher foi criada para ser ajudadora, conselheira. E claro, quem é conselheira usa da palavra, né? Para aconselhar, só que aconteceu a queda, né? A liderança masculina que Deus deu ao homem, que devia ser exercida com amor, para prover, para cuidar, para proteger, foi distorcida. E agora o homem impõe a sua liderança na força. Ele desentende o que é a masculinidade que lhe dá responsabilidade e passa a ser machista. Quer ganhar no grito. Quer impor a sua força e a sua autoridade, subjugando a sua esposa. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que é ser líder. Nós já vimos aqui Paulo dizer isso aos maridos. Ame a sua esposa, é isso que Deus espera de você. Entregue-se por ela, como Cristo fez com a igreja. Ele se deu por ela, ele se sacrificou por ela. Cristo não fala alto com a igreja, ele não bate na mesa com a igreja. Ele não é rude com a igreja, ele a ama, se entregou por ela, se deu por ela. A razão dele se humilhar é a igreja. Assim também, maridos, ame a sua esposa e entregue-se por ela como Cristo faz com a igreja. Esse é o padrão do homem. Só que a queda distorceu tudo isso. E ele agora quer, na força, subjugar a esposa. Isso não é o que a Bíblia ensina. E estar sujeito ao marido não é se colocar numa condição dessa, de subserviência. Precisamos entender o que a Bíblia nos orienta. Precisamos entender isso. A esposa precisa ganhar o marido, mas, claro, na queda, ela usa do que ela tenha de melhor, como uma palavra de uma conselheira, já no Éden. Ela aconselhou mal e induziu a humanidade à queda. E a tendência dela é usar muito a fala, às vezes para agredir, às vezes para acusar, às vezes para humilhar, às vezes para revelar a incompetência do seu marido. E eu sempre digo às esposas, olhe, o seu marido, ele já tem o diabo todo dia humilhando ele, sacudindo na cara dele que ele é um mau marido, um mau pai, um mau sacerdote, um mau pastor. O diabo não precisa de secretária. Então não se coloque ao lado do diabo para esmagar mais ainda a consciência do seu marido. Também não é isso que Deus quer. Não desista dele. Ganhe o seu marido. E Pedro aqui vai usar uma expressão difícil para a mulher, um desafio, né? Ganhe o seu marido sem palavra alguma. É assim, mulher, o que Pedro está dizendo é, quando a palavra não dá certo, quando ele não está ouvindo o teu conselho, quando ele embruteceu, quando ele acha que você quer controlar ele e ele endurece, né? Então, fique calada. Ganhe-o sem palavra alguma. Use o seu procedimento, a sua conduta para constrangê-lo. Seja sábia no trato. Se a palavra não está funcionando, se a minha palavra está irritando o meu marido, se está endurecendo mais o coração dele, então não é a palavra que eu tenho que usar. Ela não está funcionando. Então, Pedro diz, ganhe-o sem palavra alguma por meio do seu comportamento, da sua conduta. E aqui, esposa, é a sua conduta que vai ganhar o seu marido. Às vezes a esposa vai estar insegura,
pela negligência, pela falta de liderança do seu marido, e ela pode tentar ganhá-lo por aquilo que Deus deu a ela, e é uma característica do ser humano feminino: sua beleza, sua sensualidade. E ela muitas vezes apela para isso. Mulheres que não temem a Deus apelam para a sua sensualidade para conquistar um homem. E eu não estou dizendo que a esposa tem que negligenciar isso. A Bíblia diz que a gente deve amar a Deus e ao nosso semelhante, e aqui eu incluo relação de marido e mulher, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E coração aqui significa desejo, paixão, sentimento. E a gente tem que alimentar isso um no outro. Pedro não está dizendo que a mulher tem que ser uma mulher relaxada, mas Pedro está dizendo que ela não aposte todas as suas fichas na sua beleza exterior. E aqui ele diz: se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Faça com que sua beleza interior seja vista por ele. Que isso impacte o seu marido ao observar seu comportamento honesto e cheio de temor. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Verso 2 e o verso 4. Pedro está dizendo: olha, alimenta. Aqui ele está colocando uma coisa, né? É a beleza física, a sensualidade, versus a beleza da conduta. Existe uma diferença muito grande entre sensualidade e elegância. A mulher pode ser elegante, e isso chama a atenção de um homem. Mas a mulher pode apelar para a sensualidade. Isso chama a atenção, como é que eu diria, natural e nada espiritual de um homem. Aqui a beleza física versus a beleza da alma. O cuidado com o corpo e o cuidado com a minha alma. A preocupação com a aparência externa e a preocupação com a conduta interior, com a piedade. Pedro coloca isso na balança aqui. Que a beleza de vocês não seja o exterior, como corte de cabelo, como joias caras e vestidos finos. Mas a mulher, a pessoa interior de um comportamento honesto e cheio de temor, uma beleza, diz Pedro, permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor nas mãos de Deus para mudar a vida de um homem. E a questão aqui é, o que Pedro está dizendo, mulher, confia em Deus. Não abandone o seu posto para assumir o papel que ele está deixando de cumprir. Não abandone o seu marido, não desista dele, não perca o encanto, ganhe esse homem. E use as armas que você tem, mas não as armas físicas. Use a arma espiritual, use a tua conduta, o teu comportamento, que é de grande valor diante de Deus, para mudar a vida de um homem que está sendo negligente. E aqui ele coloca uma coisa importante: veja o exemplo das santas mulheres do passado, se mirem nelas. Pois foi assim que no passado costumavam se enfeitar, se embelezar as santas mulheres que esperavam em Deus, que confiavam em Deus, permanecendo cada uma sujeita ao seu próprio marido. Elas não abandonaram o seu posto, elas entenderam o seu papel e a sua missão, confiaram em Deus e tornaram os seus maridos homens que responderam a Deus. E ele coloca outro exemplo para mim, e esse exemplo, quando a gente por que Pedro colocou esse exemplo aqui? Veja o exemplo específico de Sara, diz ele, que obedeceu ao marido, Abraão, chamando o Senhor. Verso 6. Ela fez isso mesmo numa situação difícil e complicada.
Ela fez o que Deus ordenou e confiou em Deus e não temeu perturbação alguma. O que isso quer dizer? O que Pedro está tentando apontar para a gente? Veja, Sara falhou com Abraão em alguns momentos, como todos nós falhamos uns com os outros. Mas por que ele destaca Sara? E eu me lembro aqui, por causa da palavra que ele diz, não temeu perturbação alguma. É porque Abraão colocou Sara numa situação constrangedora por 2 vezes. Quando chegou no território inimigo, perambulando com a sua família, ele encontrou um território de um homem muito valente, rico e poderoso, que olhou para Sara e se encantou por ela, porque ela era uma mulher bonita. E ele se colocou os olhos em Sara. Abraão percebeu isso e combinou com sua esposa para mentir para aquele homem, com medo de que aquele homem, sabendo que ela fosse sua esposa, o matasse, para poder tomá-la por esposa. E poupando a sua própria vida, ele disse: Sara, nós não vamos dizer a ele que você é minha esposa, vamos dizer a ele que você é minha irmã. E claro, Abraão ganhou com isso daquele homem. Ele começou a abençoar Abraão, a dar coisas a Abraão, a abrir portas e oportunidades naquela terra para que Abraão pudesse enriquecer, criar os seus rebanhos. Claro, com a intenção de Sara. Abraão colocou a sua esposa numa situação constrangedora dessas, sob o risco dela ser tomada por outro homem. E Sara não se rebelou. Sara, por causa da vida do seu marido, se submeteu a isso, chamando-lhe Senhor. Mas por que ela fez isso? Quando o marido falhou dessa forma com ela, a expondo a uma situação como essa? Porque ela confiou em Deus. Ela confiou que Deus disse a ela que ela fosse sujeita ao seu marido. Ela confiou em Deus e não temeu perturbação alguma. E Deus a poupou, e Deus a livrou. Por isso que Pedro usa Sara como exemplo extremo para dizer às esposas: não abandone o seu posto, nem abandone o seu marido. Confie em Deus. Não é confiar nele, não, é confiar em Deus. Foi Deus quem a criou, foi Deus quem a deu essa missão. Confie em Deus e não abandone o seu lugar. Confie em Deus. Deus é suficiente para transformar a situação. Não tema perturbação alguma. Confie em Deus e não tema perturbação alguma. Esse é o exemplo que Pedro está usando para as mulheres não assumirem o papel dos seus maridos. Mas você deve estar se perguntando: e aos maridos, pastor? Qual a palavra para eles numa situação dessa? O Senhor está apertando a gente que só aqui, né? Já vai aí, falta só um pouco tempo para eu poder falar para os maridos. Mas Pedro fala para os maridos, num só versículo. Gastou 6 com as mulheres. Isso é desigual, Pedro, que é isso? A gente vem reclamar e leva essa rebordosa tua aqui, né? Aí Pedro diz: calma, eu tenho uma palavra para eles. É um só versículo, mas tem muito mais coisas do que vocês imaginam. Agora vejamos a orientação dada aos maridos no verso 7. Numa situação de crise e de tensão, o que Deus requer do marido? Como ele deve reagir? Qual a orientação, a palavra do apóstolo Pedro aos homens, numa relação de tensão, de conflito, de confronto com a esposa? Quando as coisas embaçam, né? O que é que a gente deve fazer? A palavra de Pedro é: marido, tenha discernimento. Tenha discernimento. Não emburreça. Não embruteça. Não deixe que a raiva, que o desapontamento tome o teu coração. Tenha discernimento na vida comum do lar. Entenda porque Deus criou o casamento, para que Deus criou o casamento, qual a sua função e responsabilidade na sua família. Tenha
discernimento, sabedoria, compreensão. Se requer dele que ele tenha discernimento para viver a vida comum do lar. Verso 7. Você é o responsável por sua família. Deus te deu a liderança para que você possa criar na sua casa um ambiente saudável, na relação com a sua esposa. Tenha discernimento para entender qual a razão da família. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para servi-lo. E viu que não era bom que nós estivéssemos só, nos uniu numa relação de família para a glória de Deus. Então a sua família não é um fim em si mesmo. Você tem uma responsabilidade de conduzir a sua casa nos caminhos do Senhor para a glória de Deus. Tenha discernimento. Parece que o ser humano masculino é um ser embrutecido, às vezes perde o bom senso. A queda distorceu o que significa ser líder e cabeça. Coloca na gente arrogância, orgulho, senso de que nós somos superiores ao outro. Ô homem, Pedro está dizendo, tenha discernimento da razão pela qual Deus uniu vocês. Você e a sua esposa foram unidos por Deus com o propósito de servi-lo, de glorificá-lo. A união de vocês não é um fim em si mesmo, também não é um campo de batalha, onde vocês se enfrentam para ver quem sai vencedor. Não é isso o casamento. Não perca o foco, tenha o discernimento devido, a sabedoria, a compreensão do que Deus quer com você, com a sua família. Trate a sua esposa com honra, continua Pedro. Se requer dele que trate a esposa com dignidade, dando honra à sua esposa, diz o verso 7. Trate-a com honra. Ela é a mulher que Deus colocou do teu lado para o teu bem. Trate-a com honra. Não a distrate, não a humilhe. Trate-a com honra. Trate a sua esposa com delicadeza. Se requer dele que ele seja sensível no trato com a esposa, ela não é um homem. Ela é uma mulher. Mulheres são mais sensíveis. Isso é característica da feminilidade, foi Deus quem fez assim. Isso é bom. Eu brinco com os homens, né, que chegam às vezes querendo que a esposa reaja de forma pragmática como o homem reage. Meu filho, você não casou com um homem, casou com uma mulher. Entenda a natureza feminina, que senão você não vai viver em paz. Mulheres são mais sensíveis. Por isso, trate-a com delicadeza, por ser a parte mais frágil. E a ideia de frágil aqui não é que é fraca. A ideia aqui é que é mais sensível. Trate-a como parte mais sensível na relação. Então, tenha discernimento, sabedoria. Trate a sua esposa com honra. Trate a sua esposa com delicadeza. Lembre-se das promessas de Deus a vocês dois. Pedro lembra aos homens isso aqui. Sua esposa é sua ajudadora, não a sua competidora. Vocês dois receberam as mesmas promessas de vitória futura na glória com o Senhor. Sua esposa é co-herdeira da mesma graça de vida que você. Ela é sua companheira, não sua inimiga. E por fim, não permita que a devoção do seu lar seja prejudicada por causa de você não ter discernimento e sensibilidade e considerar essas coisas que eu acabo de dizer. Pedro está dizendo isso. Maridos, façam assim.
Ou seja, tenha discernimento, não perca o foco, saiba por que Deus criou sua família. Trate a sua esposa com honra, trate a sua esposa com delicadeza. Lembre-se que vocês são herdeiros da mesma graça de vida. E não permita que a devoção de vocês, por causa do seu embrutecimento ou por causa dessas coisas, venha a ser prejudicada. Faça assim para que não seja prejudicada a vida espiritual do lar, para que não sofra dano a devoção da família. Que suas orações não sejam interrompidas. E a gente sabe aqui, como marido e mulher, né? A primeira coisa quando embaça o clima entre a gente, é que a gente perde a vontade de orar, a gente não ora mais juntos. Eu quero lá orar com essa mulher, ela está me perturbando o dia todo, né? Não deixe que as suas orações sejam interrompidas, que a devoção da família seja interrompida. Você é sacerdote da sua casa, você é pastor da sua família. Por isso, tenha discernimento, trate-a com honra, com delicadeza. Lembre-se que vocês são herdeiros da mesma graça de vida. O marido é sacerdote de sua casa. É dele a responsabilidade de cuidar da vida daqueles que estão sob o seu cuidado. É isso que significa ser líder. O bem-estar espiritual de sua esposa e filhos é sua responsabilidade. É você quem tem que pastorear sua família, esposa e filhos, conforme Deus ordenou, através de Moisés. Lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus falando para os homens aqui: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas você falará quando estiver sentado à sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Você não pode delegar essa tarefa para sua esposa. É sua responsabilidade diante de Deus. Ela é seu suporte espiritual. Não permita que o inimigo de suas almas, nem o egoísmo, a dureza do coração, atrapalhe a caminhada e o crescimento de vocês. Não permita que suas orações sejam interrompidas. Você precisa chamar para si a responsabilidade. Você é o pastor de sua casa, é o sacerdote do seu lar, é você quem irá responder a Deus por sua família. Adão e Eva pecaram. Eva quem assumiu a dianteira. Adão abriu mão disso. E quando Deus o procura quem? Eva ou Adão? Procura Adão. Adão, onde estás? Onde você se meteu? O que você fez? Conclusão. Maridos, seja sacerdote do seu lar. É isso que Deus espera de você. Saiba conduzir sua família, pastorear o coração de sua esposa e de seus filhos. Foi para isso que você recebeu de Deus a liderança e a responsabilidade de ser o cabeça. Seja um cabeça fresca, sábia, responsável pelo bem-estar da sua família. Maridos, tomem a decisão de liderar sua família pelos caminhos da vida. Feche as janelas sedutoras deste mundo que tentam atrair e distrair sua família. Abra as Escrituras e veja as oportunidades de conhecer a Deus, de amar a Deus, de servi-lo com alegria e com integridade com a sua casa. Esposas, deem o suporte necessário aos seus maridos neste propósito. Auxiliem-no. Orem por eles e com eles. Sejam vocês, mulheres, os sustentáculos de seus maridos. Pois é de muita responsabilidade o trabalho de conduzir seguramente uma família nesses dias difíceis. Esposas, ajude seu marido a ser como Cristo. Ele precisa de você. Dê sua ajuda para fazer dele um homem que agrada a Deus, que faça o que Deus o incumbiu de fazer. Não assuma as suas funções, nem as suas responsabilidades. Continue na missão de auxiliar, de apoiar
de incentivar. Deus lhe confiou isso. Não abandone o seu posto. Não abandone o seu marido. Ore com ele e por ele, para que ele cumpra cabalmente a missão que Deus lhe confiou. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entender a nossa função na família. E que a gente possa construir famílias, ambientes, onde Deus é glorificado. Onde filhos são educados com referência. Onde filhas sabem o que é um homem quando olha para o pai. E procura um homem nesse padrão para ser seu esposo. Onde filhos sabem como é que um homem deve tratar uma mulher quando vê seu pai tratar a sua mãe. Que tenham boas referências para formar outras famílias e uma sociedade saudável, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nossa relação de marido e mulher graça e favor.